Glória a Jesus. Amém. Eu vou ser bem rápido e quero ser bem prático, até porque a palavra já abriu a tua mente em relação a isso. Autoridade e obediência é um princípio negociável. Na outra semana a gente continua a ministração que está ali nos slides, mas anote isso, para nunca mais se esquecer. Deus tem e é a autoridade suprema. Deus tem e é a autoridade suprema. Ele não só tem autoridade, mas como Ele é a autoridade suprema. Tá? Deus tem e é a autoridade suprema. Eu acho isso bem interessante. Se quiser botar entre parênteses, você bota, senão, por direito próprio. E esse é o problema da humanidade, é querer questionar Deus em relação à sua autoridade. Por isso está essa loucura. Porque as pessoas querem questionar Deus. A autoridade é dele, Ele é a autoridade suprema. Ele criou a autoridade, tudo foi criado, inclusive a autoridade. Não adianta questioná-la, é por direito próprio, reconhecendo o homem ou não. É por isso que não dá para a gente conceber algumas coisas hoje no segmento, não vou nem falar no mundo, porque o mundo já é no maligno, mas no segmento cristão, não dá, gente. É por direito próprio essa autoridade. Tá? É por direito próprio. Aí você bote aí, emanada da sua perfeição, emanada, né? Ou sai dele, ou é dele, emanada da sua perfeição, emanada de sua perfeição e essência, ou seja, é a essência dele, a essência de seu glorioso, a essência de seu glorioso ser. Velho, se você puder anotar isso aí, nunca mais se esquecer, tá? Emanada da sua perfeição e essência de seu glorioso ser. Anote isso, cara, leia isso todo dia. Isso fica na minha mente, ó. Eu não posso perder isso de vista, velho. Quando você reconhece essa autoridade divina, você não cruza algumas linhas perigosas. A gente anda numa linha muito tênue, muito sensível, de maldade, de injustiça, da lepra humana, tanto física como emocional. Aí você coloca entre parênteses aí, Ele é mais do que autoridade. Ele é muito mais do que autoridade. É muito mais. Sabe, o termo autoridade que mais melhor se aplica para nós como crentes é esse que eu vou dizer agora. Bota aí, autoridade, 2 pontinhos assim, ó, do lado. Autoridade. Autoridade significa a permissão. Olha que coisa extraordinária. Significa a permissão. Significa a permissão ou liberdade de fazer algo. De fazer algo. Aí você bota um pontinho. Aí desta forma, é só essa parte que vocês vão copiar, porque o resto a gente vai falando, você pega o que falou. Desta forma, vírgula. Ó, desta forma, a autoridade é a permissão. A autoridade é a permissão que tenho. A autoridade é a permissão que tenho para fazer algo como direito. A autoridade é a permissão que tenho para fazer algo
como direito. Né? Por exemplo, Daniel, pai, o senhor vai usar o meu exemplo de novo, eu gosto de usar o exemplo dele, é uma benção. Daniel é meu filho, então ele não tem que estar pedindo algumas coisas para mim, porque ele é filho, é o direito de filho. Né? Ontem ele chegou, um homem está maior do que eu, está quase dando dor de mim, né? Misericórdia. Aí estava eu e a mãe no sofá, a gente ia ali. Agora imagina, acabava quase no terceiro dia de jejum, fraco. O cara vem, se joga em cima de mim, deita nas minhas pernas, deita nas pernas da mãe, se arranganha todo. Parece um gato numa bica lá. Me dá um beijo, me dá ficar aí a mãe Alisa de um lado, eu dou daquele homem do tamanho de um poste. Porque ele tem esse direito. Ele tem autoridade de filho. Mesmo os mais próximos não têm essa intimidade. Porque há um limite. Há um limite. Então, a autoridade é a permissão que tenho para fazer algo como direito. Por exemplo, os meninos estão aqui. Hoje eu vou chegar na igreja e simplesmente vou sentar ali no lugar da Sueli e eu vou mandar no negócio hoje. Você pode fazer isso? Não. Porque ela foi treinada, recebeu autoridade, delegada para isso. Acho lindo aqueles irmãos na placa lá na frente. Cara, aquele sorriso deles. Então, quando eu chegar na igreja, eu vou fazer isso. Pode? Nem deve. E nem deve. Rapaz, eu acho o máximo os obreiros ali, os pastores, alguns, né? Poxa, organizando. Então, hoje quem vai botar ordem na casa sou eu. Pode? E nem deve. Mas quando você recebe o treinamento, quando você é capacitado, quando você conversa com todo mundo que tem que conversar, e por último comigo, você acredita que já teve gente que foi embora com raiva porque tentou fazer sem a minha permissão? Fala, coitado, não, filho, não é assim. Você não chega na sua casa dizendo que vai mandar. Não é só alguém chegar na tua casa e que vai mandar, dizendo, agora sou eu que vou chegar aqui na casa do irmão, vou fazer o que eu quero, vou tirar os móveis do lugar. Não. Que a autoridade, velho, ela tem que ser delegada. É direito de mandar, direito de caminhar, direito de falar, de opinar. É direito que foi concedido. E a autoridade, olha só que coisa interessante, ou o exercício da autoridade, esse exercício de certa forma, ele requer auxílio, né? Auxílio da força ou do poder com o qual a pessoa é investida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Já teve gente que foi com raiva de ir embora da igreja, porque queria sair para evangelizar de qualquer jeito. Muitas vezes o pastor Kleber, gente, não é assim. Ixi, quantos jovens caíram em pecado, em prostituição, do nada estava bonzinho. Foi fazer do seu jeito, se quebrou. Cuidado. Existe um processo no mundo espiritual, nunca esqueça disso, chamado retaliação. Esse processo existe. Não queira fazer nada na sua própria força. Fique debaixo de autoridade. A mínima coisa, o diabo vai tentar prender você. Ô pastor, você está exagerado. Não, exagerado não fui eu, exagerado foi Moisés, que disse para Faraó que nem uma unha, um casco de animal ficaria lá no Egito. Tu imagina o resto. Que valor tem uma unha cortada de um bicho? Porque tudo que está debaixo de autoridade, acabou, velho. Você não pode quebrar regras. Você não pode extrapolar limites. Toda autoridade, ela vai requerer esse auxílio da força com a qual ela foi investida. Então, essa força espiritual, essa força natural, ela requer algumas coisas. Não vou falar isso para me gabar, longe de mim, misericórdia. A gente estava num culto há muitos anos atrás, na nossa igreja, lá no Acauã, e baixou um demônio numa menina. E aí assim, a turma de obreiro estava lá, sai, irerê, e vai para fora, com aquela loucura, e o negócio demorando, o fogo pegando. E eu deixei o menino lá, né? E tome oração, e a igreja orando, e nada. Aí eu saí, depois dos 15 minutos eu fui lá.
Estava no chão a moça. Aí eu me aconcheguei, olhei assim, falei, abre os olhos e olha para mim. Ela abriu assim, você não, tem muita luz. Aí você acha que sou eu, a pessoa humana. Fala assim para o irmão, é a autoridade que foi colocada. O diabo não reconhece a mim ou a você. Ele reconhece a autoridade que está sobre você. Dá para entender? Então, cadeia de comando é uma outra situação. Cadeia de comando é uma outra situação. Então, quando você é revestido e investido dessa autoridade, por isso que a gente não levanta. Gente, daqui para frente, até para trás ainda foi, mas daqui para frente vai ser mais sério colocar obreiros, colocar pessoas na atmosfera, colocar gente para fazer coisas, porque é muito sério. Tivemos muitos problemas com crianças, tivemos muitos problemas com situações de pessoas que se movimentaram do jeito que quiseram para fazer, e o negócio nem foi bom para eles, nem foi bom para nós. Por isso que hoje a gente vai tomar um cuidado muito grande. Porque uma coisa é quando você está sentado aí, outra coisa é quando você recebe uma função. Eu estou falando isso aqui brincando, mas ao mesmo tempo é sério. Esses pastores me procuraram um dia desses para conversar. Pastor, depois que a gente foi consagrado, está complicado. Eu falei, bem-vindos. Eu tinha que pegar um pouco da capetada que me perturbava e dividir com vocês. Porque senão, pergunta para eles aí. Pastor, já está nessa história há tem um tempinho. E eles viram agora, falaram, você acha que eu ia ficar apanhando sozinha? Pastora Maria, é fácil? Não, meu filho. Porque quando você, olha, presta atenção. Quando você recebe autoridade, é complicado. Eu estava numa guerra espiritual, contei essa experiência já umas 2 vezes, lá na igreja em Garanhuns. Aquela história daquela mulher foi um principado mesmo, né? Quando Deus me revelou o nome da criatura que a gente vai, ele olha para mim e diz, há tanto tempo eu estava nessa mulher, ninguém nunca me descobriu, você sai daquele lugar, assim mesmo, olhando para mim, espumando. Aí resumindo, depois da guerra espiritual, a pastora chegou para mim, pastor, pelo amor de Deus, de ligeirinha, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, viu cada pensamento horrível. Eu disse, o que era? Eu vou orar, pastor, por você. Meu amigo, guerra espiritual é um negócio da poxa, velho. Você não entra assim de qualquer jeito não, filho. Olha o conselho que eu vou te dar. Se o negócio está tenso no casamento, vai aumentar 10 vezes mais. Vai aumentar. Eu vou apertar um pouquinho a corda, tá? Se você tem problema na área de imoralidade, vai aumentar 10 vezes mais. Ou seja, qualquer problema que você tenha vai aumentar 10 vezes mais. Se você tem um espírito rebelde, vai aumentar 10 vezes mais. Ou muito mais. Ô pastor, mas o senhor tem base bíblica para isso? Vou dar só uma, mas tem mais. Quando o espírito imundo sai de uma casa, retornando, achando ela varrida e adornada, traz com ele 7 piores. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Satanás, o vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa. Ele vai estar instigando. Então, todo investimento e revestimento de autoridade, ele tem que ser bem pensado. Porque vai haver esse processo de retaliação. Possuir autoridade permite a alguém fazer algo por si mesmo ou dar ordem para que faça. Uau! Esse princípio da autoridade permite que eu faça ou eu delegue. Ou eu delegue. Quando é delegado, quando é colocado, é outra situação. Você é autoridade, recebeu a autoridade para isso, faça, mas preste atenção. Há sobre você um revestimento e um investimento de autoridade. Então não estranhe quando o negócio realmente apertar. Eu acho importante você anotar isso aqui também. A conjunção de autoridade e força, a conjunção de autoridade e força
constitui o poder para reger ou governar. A conjunção de autoridade e força constitui o poder para reger ou governar. Uau! A conjunção de autoridade e força constitui o poder para reger ou governar. Vírgula. Segundo a liberdade. Segundo a liberdade. Ou limitações que nos tenham concedido. Segundo a liberdade ou limitações. Segundo a liberdade ou limitações que nos tenham concedido. Vírgula. Ou seja, vírgula, o poder que exerce a pessoa, cuja vontade e mandamentos, ou seja, o poder que exerce a pessoa, cuja vontade e mandamentos devem ser obedecidos, né? O poder que exerce a pessoa, cuja vontade e mandamentos devem ser obedecidos pelos demais, dentro de uma situação definida. Devem ser obedecidos pelos demais dentro de uma situação definida. Todo mundo copiou? Vamos lá. Vou dar um exemplo clássico disso. Todos que são pais, levante a mão, os que são pais. Você tem autoridade sobre os seus filhos, sim ou não? É óbvio. Você tem o poder e a autoridade sobre eles. Agora, você pode espancar esse filho? Pode? Mas você não tem autoridade? É porque existe um limite. Deu para entender? É isso aqui que ele está falando. Dentro de uma situação definida. Agora, quem define que você não pode espancar seu filho? Quem é que define? As próprias leis divinas e a lei dos homens. Para quem não tem Deus, são as leis humanas. Agora, é lógico que hoje está uma bagaça, né? Filho batendo na cara de pai não existe. Porque essas leis humanas estão todas erradas. Todas erradas. Mas ainda há leis humanas que protegem sim os filhos. E são bênçãos. Por isso que o próprio Deus disse: pais, não provoquem a ira os vossos filhos. E os filhos devem ser honrosos com pais. Mas é interessante. Acha esse versículo para mim, Sueli. Pais, não provoquem. E coloque ele lá para a gente entender uma coisa aqui que precisa ser bem esclarecida. Porque às vezes os pais, eles querem a obediência dos filhos, mas eles não exercem a autoridade devida. Eles não exercem a autoridade devida, ou a autoridade da qual eles foram instituídos, sobre estes filhos. E aí eles perdem essa capacidade de autoridade. Conseguiu? Vamos lá. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e o conselho de quem? Não adianta chegar em casa e gritar com os meninos. Meu amigo, seu cavalo é o quê? Seja firme, senta, é lógico, aumenta o tom de voz. Não adianta sair espancando, falando palavras, sabe? Pode perguntar a Daniel. Nunca cheguei para Daniel: você é um burro, você não presta, você é um idiota. Não, já dei umas duras da poxa. Cara, você tem que, o caminho é isso aqui, meu irmão. Você está vacilando isso aqui, bicho. Mas palavras para diminuir, palavras para
destruir os filhos, ou até a mulher. Sinceramente, velho, tem umas criaturas, com todo respeito, se fosse casado com minha mulher, eu não ficava com ele um mês. Como é que você trata a tua mulher? Irmã, como é que você trata teu marido? A gente tem que fazer um esforço, velho. A autoridade do marido sobre a mulher. Eu fico triste com homens que ficam exigindo o respeito da esposa e ficam arrotando toda hora. Eu sou cabeça, mas é um cavalo batizado. Não tem o amor dos filhos, não cuida dos filhos, não consegue sentar com os meninos para brincar. Cara, sabe, eu estava um dia desse lembrando, né, das idas para Fortaleza. A gente ficou na casa do meu discipulador, o pastor Sander, ele estava viajando, a gente ficou lá. Por isso que eu não largo esse pessoal, entendeu? Cara, não, fica em casa, tá? A gente ficou lá. A gente brincando, Débora já era uma moça, né? Estava minha irmã, a gente brincando de guerra de travesseiro e tal. O pastor Sander até, rapaz, a casa tá. Vocês estavam brincando de guerra de travesseiro e tal. Sempre brincando em casa. Daniel, desde pequenininho. Agora é a neta. Mas tanto Débora quanto Daniel. Eita, papai chegou, se esconde, se esconde. Esse macho até 12 anos ainda era assim. Mas creba, um cabo de 12 anos. E ele, vamos esconder. Débora, sabe, brincar. É fácil para a gente como homem. Gente, as mulheres ouçam o que eu vou dizer. Não é fácil não ir para a rua ganhar o pão de cada dia, não. Eu estava falando sobre isso essa semana. E você sabia que esse movimento feminista do inferno destruiu um pouco desse respeito das mulheres com os homens? Há uma exigência e um padrão muito alto. A mulher tem que ser menino, se não mandar flor, se não... Calma também, alto lá. Tu tem um limite. E essa liberdade exagerada, né? Gente, me desculpe. Use você, fique à vontade. Eu odeio essa palavra chamada empoderamento. Eu odeio. Mas eu odeio. Mulheres empoderadas, vá para o inferno, meu irmão. Eu odeio isso. Porque, sabe, odeio. Use quem quiser. Eu não gosto disso. Esse empoderamento que está dando esse problema. A masculinidade em baixa. Eu sigo 2 sites que só segue quem é macho de verdade. Ainda tem gente que está lá, critica. Eu vou e sai daqui, ô criatura. O que está fazendo aqui, já que você não quer? Que é um site de macho. Fúria e tradição, não sei quem segue. Top. Só coisa de macho. Ainda tem umas criaturas que vão lá, que absurdo. Um bando de mulher, recalcada, sai daqui. Coisa de macho. Aí o cara botou essa semana lá. Se você acha terrível um homem másculo, duro, você imagine, ele falou assim, ele não usou um termo. Resumindo, aí parte um macaquinho para cima do cara, um macaquinho, ó. Parte um macaquinho para cima do cara. Gente, não sei quem viu esse do Fúria e Tradição. O cara sai derrubando as mulheres, tudinho, pô, dando peitada. Sai derrubando todo mundo. Não é macho para chegar e tanger. Derruba a mulher, empurra as mulheres. Aí ele bota lá, imagine tipo assim, um cara que não tem masculinidade. Porque a gente perdeu esse sentimento da autoridade do homem, da mulher, dos princípios. Sabe? Mas é lógico que o homem também não pode exigir da mulher o respeito se ele já chega, o cara feio, dando bicudo em tudo. Eu sei que tem dia que é ranhido, irmão. Tem dia que é pau, a sua cabeça fica desse tamanho. Você tem que movimentar muita coisa, tem que trazer o pão de cada dia, tem que ser o Senhor da sua casa, o provedor. Na semana mesmo, minha cabeça ficou a mil. Eu falei ontem para minha mulher. Quase acontece um acidente terrível lá na minha aula. Papai, o cara ia ficar ou paralítico ou ia morrer. Eu respirei fundo. Agora sim, aí você tem que internalizar isso. Você tem que respirar fundo. Aí você não pode se deixar abater. Você não pode passar isso para a família. Você não pode, sabe? Mas isso mexe. A gente fica uma pilha. Fala, chega a me arrepio. Quando eu vi o negócio, até ela viu. Eu fui lá com ela, só o que está acontecendo aqui. Então não é fácil. Aí, mulher, pelo amor de Jesus, em nome do Todo-Poderoso El Shaddai,
respire fundo. Eu sei que não é fácil. Vá com jeito, com calma. Por isso que a mulher, ela sabe, edifica a casa, e a tola derruba com as próprias. Mas maridão também, trate com amor, com carinho, pelo amor de Deus. Porque quando a guerra é instalada, demônios entram, velho, é pau. Aí fica um bicudo, outro bicudo, acabou. Todo mundo bicudo, uma tromba maior que um bugio. Aí ninguém se fala. Esquece esses princípios, sabe? Exerça a autoridade com eficiência ou com eficácia, né? Eu vou parar aqui, porque aí semana que vem não tem? Não tem. Na outra a gente continua ainda falando, porque esse tema é muito importante. Inclusive a palavra amanhã vai ser muito em cima disso. Sabe, o diabo, ele é expert em destruir a igreja, não é com coisas grandes. Ele vai gerando sentimentozinho aqui e ali, ó. Uma historinha aqui, uma historinha ali, uma disposição entre irmãos. Você sai do mundo quebrado, vem para a igreja, você acha que o diabo vai botar uma mulher pelada na tua frente? Ou um homem para te galantear? Nada, ele vai gerar coisinhas. Coisa muito grande, você sabe que é do cão, mas coisinhas pequenas. Historinhas, fofoquinhas. Você viu fulaninho? Você viu cicraninha? Você viu betraninho? Esquece de onde saiu, esquece o que era. Cuidado. Isso é uma armadilha do diabo já para te tirar. Cuidado com o que você ouve na internet. Você não convive com o pastor que você está ouvindo. Eu já contei histórias aqui aberrantes, terríveis, de homens que alguns de vocês até seguem. Eu conheço homens. Uma vez eu fui perguntar porque um tal de fulano não ministrava, né? E eu ouvia o cara na época. Quando eu fiquei sabendo da história, meu amigo, falei, rapaz, a gente não conhece ninguém na intimidade mesmo, não. Não conhece. Uma das maiores provas, eu já contei isso aqui várias vezes, foi esse cara que eu não deixei de ler os livros dele, até as palavras. Recentemente eu estava ouvindo uma palavra dele, né? Eu até pedi o DVD, né? Que o Jordão nunca mais foi o mesmo depois da ação de Deus. Um homem que viajou mais de 60 países. Li os livros dele. Gente, a igreja do cara era num nível, só para você ter noção, uma igreja gigante nos Estados Unidos. Tinham mais de 1000 crianças, só crianças eram mais de 1000. Eu vi um vídeo da ação do Espírito Santo de Deus na vida dessas crianças, era de arrepiar. Um homem desse quilate, um homem dessa capacidade. Uma conferência que ele fez lá em Santarém, terminou 1h30 da manhã e ninguém queria ir embora. Anos depois, uma igreja muito grande trouxe ele para o Brasil para ministrar. Uma semana depois, alguns pastores estavam indo para resolver um problema. Ele, no hotel, pediu uma garota de programa. Diga aí, velho. 3h pouca da manhã. Ele esqueceu que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Quando ele liga para a recepção, a garota ia chegando. O recepcionista era um cara da igreja da qual ele tinha ido ministrar. Quando a moça falou o número do quarto, um hotel de luxo, ele não acreditou. Ele falou, você tem certeza? Tenho. Aí ele disse, eu vou conduzir a senhora até lá, a senhorita. Quando quem foi receber foi o homem de Deus. Ele abaixou a cabeça, não disse nada. Ligou para o pastor dele. O pastor dele foi na hora lá. Quem me contou foi um querido irmão aqui da Bahia. Ele me ligou chorando, cara, soube o que aconteceu com o pastor fulano, conferencista internacional, um cara, meu Deus, esqueceu quem ele era, esqueceu os princípios de autoridade. Sabe, a gente vai esquecendo as coisas. Não esqueça de onde você saiu, não esqueça quem você é. Eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus. Na atualidade esse homem era um dos meus heróis. Tem um livro dele extraordinário, bota aí, Caçadores de Deus. Que livro, gente. Leiam esse livro. Não é porque aconteceu o que aconteceu que a gente, né?
você vai ver o que é avivamento na atualidade. Que livro extraordinário. Que livro, cara. Que livro. Quem já leu esse livro? O pastor Kleber. É ou não é? É extraordinário. As experiências, né? Meu Deus, cada experiência. Eu vivi isso. Eu vivi isso lá. Eu falei, não acredito que eu estou vivendo um princípio de avivamento. Não é avivamento, mas que muda, que transforma, que... Sabe? Cuidado, meu irmão. Cuidado. Não esqueça de onde você saiu. Faça o que você fizer. Erre o tanto que você errar, mas volte. Se humilha. E se humilha. E se humilha. Pastor Ebi usa muito essa expressão, né? Ele fala, se humilhe. Se humilhe. Se humilha. Se humilha. Aí, ó. 1,5 milhões. Se o cara vender um negócio desse aí, é preciso. Esse livro vai mudar a sua vida. Não esqueça, né? Esqueça o problema, mas... Cara, recentemente eu fui pesquisar como ele estava, morrendo numa cama de hospital. Eu chorei tanto, orei por ele, morrendo mesmo. Todo entubado, assim, todo... Eu chorei. Ainda tirei uma foto com o cara. Falei, meu Deus, guarda o meu coração, guarda-nos, Senhor, guarda-nos, guarda-nos. Você entende por que a gente é tão enfático? Saia daqui agradecendo a Deus, primeiro por Ele, pela sua igreja, pela sua liderança. Porque a gente não pode brincar com o pecado, gente. Não pode. Eu já cuidei de gente, vocês não têm noção, violada por pastores. Eu cuidei de um aidético um tempo na nossa igreja, minha esposa sabe disso. Ele foi estuprado praticamente pelo seu líder de coral. De cair, velho. Pegou AIDS com o cara. Revoltado. Você lembra dessa situação, pastor Bahia? Revoltado. Ele me contando no gabinete, eu chorando. Mas o líder do coral estava lá. Homossexual. Com todo respeito a quem é homossexual, a gente não tem, né? Mas passou AIDS para o rapaz. O cara nunca mais foi o mesmo. Por favor, eu suplico a vocês, guarde o seu coração. Porque se o mundo espiritual fosse desvendado, alguns de vocês estão sendo cerceados por demônios e não estão nem vendo. Cheios de si. Para com isso, cara, antes que você se dê mal. E é o Espírito que está me instigando a falar dessa forma. Para com isso. Porque eu não quero que você seja mais um nas minhas estatísticas de pregação. Um dia, esse fulano, não vou dizer nome, mas uma família, esteve na nossa igreja, estava tão bem, doidou. Guarde o seu coração. Deus é muito radical contra o pecado. Fala assim para o seu irmão, sério, para a gente finalizar. Ele é tão radical que ele disse, se fosse o caso, você arrancasse um olho, cortasse a mão ou a perna. Entende? Deu para entender? Esse é o evangelho, filho. Outro não aceite. Amém? Então vamos concluir, né? O pessoal lembrando ali, dízimo, oferta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem não pegou a pulseira para a conferência no próximo sábado? Quem não pegou, tem alguém que não pegou? Levante a mão. Poucos, né? Pegue, tá?